La Noire é um jogo que se passa no período pós-Segunda Guerra Mundial. Para ser mais específico, em Los Angeles nos anos 40, onde você, que é o jogador, é colocado no corpo de um policial que deve investigar uma série de casos bem complexos, de natureza bem distinta. Eu e você hoje iremos conhecer a história do jogo La Noire. Mas não esquece do triplo C. Curtir, comentar, compartilhar. Audio Jungle. Bom, o jogo se passa no período pós-Segunda Guerra Mundial. E como se sabe, assim como acontece em toda guerra tem ex-combatentes. E nessa não foi diferente. No entanto, nesse jogo, ele decide abordar essa temática da Segunda Guerra Mundial porque o protagonista, Corey Phelps, ele é um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Né? O cara que você interpreta ele ali, que posteriormente se torna detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles, o LAPD, para investigar assim crimes dos mais variados tipos. O detetive Corey Phelps se faz presente em cada divisão do departamento, cuja é destinada a combater um tipo de crime específico. Assim, Phelps integra algumas divisões como homicídio, patrulha, trânsito, incêndios criminais e narcóticos. E todas essas divisões apresentam sempre novas investigações durante o jogo. Coletas de evidências, interrogatórios e resolução de mistérios são algumas das peças presentes para desvendar todo o quebra-cabeça deste jogo, que o jogo coloca sobre o jogador em questão. O protagonista do jogo, o Corey Phelps, foi um fuzileiro naval da 6ª Divisão da Marinha, que lutou pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, Corey Phelps atuou principalmente na Batalha de Okinawa. Acho que é assim que fala. Em um certo momento da Segunda Guerra, o jogo retrata que o protagonista, Corey Phelps, mandou seus soldados queimar uma caverna que abrigava um hospital, resultando assim na morte de civis japoneses. Porém, Corey Phelps achava que o local era na verdade um abrigo para que os inimigos de sua patrulha ficassem escondidos sem serem percebidos. Era como se fosse uma espécie de esconderijo dos caras. Ao chegar no local e constatar o erro trágico que culminou na morte de civis japoneses, o jogo diz que o protagonista mandou os seus aliados, no caso do lado dele, a matar o restante dos civis japoneses que estavam ali. No caso, os que ainda estavam vivos. Com isso, Corey Phelps viu que Los Angeles era uma cidade infestada pelo crime e corrupção. E assim começou a sua carreira como policial, patrulhando pela cidade de Los Angeles, junto ao seu companheiro. Durante uma investigação, Corey descobre um papel com o nome de pessoas que pagaram por alguma coisa, incluindo Floyd Rose, investigador do Departamento de Homicídios. E tanto Corey quanto Ralph, seu companheiro, não gostam muito. Corey decide não revelar isso e prossegue a sua investigação, cujo sucesso rendeu-lhe uma promoção para o Departamento de Trânsito. São as divisões, lembra? Neste departamento, atuando-se como detetive, Corey já alia a Stefan Bekolsky. Os dois juntos investigam casos diversos, desde o homem que forjou a própria até um produtor de filmes responsável de menor e tentativa de... Assim, Corey é promovido para o departamento de invasão de domicílios, onde ele encontra o detetive de narcotráfico, Roy, que apresenta a ele a cantora de jazz alemã, Elsa, num clube de jazz. Após 6 meses no departamento de invasão de domicílios, Corey é promovido novamente dessa vez para o departamento de homicídios, onde ele se alia a mais um rapaz, chamado Finbar Rust Galloway, onde eles juntos investigam uma série de assassinatos muito parecidos, cometidos pelo mesmo homem que matou Elizabeth Short em 1947. Finbar, seu companheiro, acredita que todos os assassinatos foram cometidos pelos respectivos maridos e namorados das vítimas, e que cada crime é apenas uma cópia do outro. Contudo, no decorrer dessa série de assassinatos, Corey e Finbar descobrem que
Essa série de assassinatos foram cometidos, na verdade, por uma única pessoa. No caso, uma mesma pessoa. Os detetives caçam o suspeito até uma catacumba de uma igreja abandonada, seguindo uma trilha de notas e pistas deixadas pelo assassino. O suspeito é um barman que Cole Phelps interrogou em um dos primeiros casos do jogo. Após matá-lo, seu superior, o capitão Donnelly, afirma que o assassino é parente de um dos políticos mais importantes e influentes do país, e que essa informação não poderia ser espalhada, pois causaria muito escândalo. Cole Phelps é promovido então ao departamento de narcotráfico. Ele e seu novo parceiro corrupto, o Roy, investigam um desvio de carga de morfina que passa a ser vendida por traficantes na cidade, incluindo parceiros do mafioso da vida real, Mickey Corren. O passado de Cole Phelps volta a atormentá-la assim que ele encontra um ex-companheiro de guerra morto. Um fato que repetir-se-ia com outros ex-companheiros. Cole Phelps então se reencontra com um dos seus ex-companheiros, o Jack Kelso, e deduz que os homens de sua unidade de guerra estão vendendo morfina pela cidade, após roubá-las do USS Courage, o navio que os trouxe de volta para Los Angeles após o final da Segunda Guerra. O jogo retrata que os ex-soldados estão sendo mortos pela máfia, que controla o tráfico de drogas na cidade e não quer concorrência. Paralelamente ao caso, Cole Phelps começa um caso com a cantora alemã Elsa. Um caso extraconjugal. Devido às ações corruptas do DPLA, o Departamento de Polícia de Los Angeles, o companheiro de Cole Phelps, Roy, concorda em revelar o caso de Cole Phelps para assim desviar a atenção da população, que no momento se concentrava nos membros corruptos do DPLA e na prefeitura da cidade. Com um escândalo em alta, Cole Phelps acaba sendo suspenso e afastado do caso em questão, e posteriormente removido do departamento de incêndios criminosos. E é também expulso de sua casa por sua mulher. No novo departamento, Cole Phelps se junta a um cara chamado Herschel Biggs, um veterano da Primeira Guerra Mundial e especialista em incêndios. Tentando recuperar sua reputação, Cole Phelps investiga uma série de incêndios provenientes de um criminoso contratado por uma empresa chamada Elysian Fields Development. A empresa está coordenando um projeto chamado The Suburban Redevelopment Fund, que pretende construir casas para soldados que vieram da Primeira Guerra. No entanto, uma boa parte dessas casas estão sendo queimadas. No caso, essas casas em si que estão sendo construídas. E Cole Phelps, o protagonista, acredita que isso, na verdade, faz parte de um esquema relacionado a seguros. Enquanto Cole Phelps tenta progredir nas investigações, seu novo companheiro Roy o manda parar. E ele é um dos nomes que está na lista de beneficiários dessa empresa que está construindo essas casas e que estão sendo queimadas. Percebendo que não dava para continuar sozinho, Cole Phelps chama para se aliar a ele o seu ex-companheiro, no caso o Jack, para sim trabalhar com ele. Jack trabalha na companhia de seguros California Fire and Life. O jogador então assume o controle do personagem, que funciona da mesma forma que Cole Phelps. Em um trabalho conjunto, eles descobrem que o tráfico de morfina está relacionado com os casos de incêndios que estavam aparecendo ali. O dinheiro oriundo da venda da droga era investido no programa da empresa que estava construindo essas casas, a Elysian Fields. Eles descobrem que o programa na verdade se trata de um esquema onde casas precariamente construídas têm um valor de seguro superestimado pela California Fire and Life. E então assim sendo destruídas para abrir espaço para a construção de uma rodovia, resultando em uma compensação completa para os donos de lucro. E lucro para os membros de fundo. Jack, o parceiro de Cole nesta vez, descobre que esses incêndios são provenientes do mesmo cara que, a mando de Cole Phelps, no início desse vídeo, queimou aquela caverna que abrigava um hospital cheio de civis japoneses. Depois dessa atrocidade descoberta, esse cara ficou completamente em estado de desespero, tendo uma culpa extrema e sendo julgado como incendiário pela empresa a qual ele foi contratado, que seria no caso a Elysian Fields. E o cara estava tão desesperado que ele acabou fazendo coisas que não estavam no controle dele,
queimando casas que simplesmente não estavam na lista de alvos e que tinham pessoas dentro. Enquanto Cole Phelps e seu parceiro Jack procuravam esse cara que queimou essas casas assim de maneira totalmente fora de controle, no caso que estava por trás desses incêndios, eles descobrem que esse cara levou Elsa, a cantora alemã, para os túneis do Rio de Los Angeles, onde ele estava tentando se esconder. Cole Phelps e Jack vão para esse túnel do Rio de Los Angeles e começam a trocar tiros com policiais corruptos e bandidos, que não querem que o esquema seja completamente revelado. Devido a uma forte chuva que estava tendo naquele dia, a água do túnel subiu de maneira completamente rápida e perigosamente. Quando Jack e Cole Phelps encontram o carinha responsável pelo incêndio das casas e a cantora alemã Elsa, um deles, no caso o Jack, ele dá um disparo no carinha que estava sendo responsável pelo incêndio das casas, que foi contratado por aquela empresa lá, sabe? E aí, no caso, vai o Jack, o Cole Phelps e a cantora alemã para fora desse túnel, já que ele estava em completo perigo, já que ele demonstrava uma ameaça à vida deles naquele momento. Assim, eles acham um bueiro aberto, onde nesse eventual momento, aquele carinha que eu falei, o Herschel, ele aparece e salva a cantora alemã Elsa, que se apoia em Cole Phelps para subir. Jack, o parceiro de Cole Phelps, também é ajudado por Cole, enquanto uma grande corrente de água se aproxima. Sem chance de escapar daquele túnel, Cole Phelps diz goodbye como seu último adeus e é morto pela corrente de água que vinha violentamente pelo túnel. Dias depois do funeral de Cole Phelps, todos os seus ex-parceiros, ex-mulher, filhos, comparecem ao funeral e ouvem um discurso de Roy. E é possível perceber que vários políticos e policiais corruptos estão ali no público. Elsa, a cantora alemã, fica muito nervosa ao ouvir no discurso de Roy ele dizer que Cole foi incorretamente acusado e deixa assim o funeral, seguido por Herschel. A cena final mostra um flashback no qual é possível ver vários companheiros de guerra de Cole voltando para casa através do navio USS Courage. Lá, Courtney Sheldon convence seus companheiros a participarem do roubo de morfina. Em um jornal, os respectivos soldados ficam sabendo que Cole entrou para a polícia, mas ficam muito nervosos por saber que eles por si só não foram reconhecidos como heróis. E eles sim, tendo uma inveja dele. Jack, o parceiro de Cole Phelps, recusa a proposta de Courtney Sheldon e diz que todos eles são heróis para ele, mas deixarão de ter essa nomenclatura caso entrem para o mundo do crime. O roubo se concretiza, infelizmente, e posteriormente isso seria a base do enredo deste jogo. Na mecânica do jogo La Noire, o jogador em questão é desafiado a desenvolver uma habilidade que nunca foi exigida, muito provavelmente em nenhum outro jogo sobre o qual ele jogou. Isto é, para ter o prosseguimento da história. A habilidade, como a linguagem corporal, é imprescindível para o prosseguimento do enredo deste jogo pelo jogador em questão, que está o jogando, bem como a análise de evidências e uma atenta observação por parte do jogador, principalmente quando se trata de interrogar pessoas no jogo. Quando o jogador investiga uma área em evidência, um som muito semelhante ao de uma campainha é tocado naquele eventual momento, assim que o jogador passa por uma pista. As pistas são comumente cadáveres, bolsas, manchas de sangue, freadas automobilísticas, pegadas, janelas quebradas, objetos em geral e jornais que podem ser lidos para aprofundar histórias paralelas ao enredo principal. O jogo, para você que não sabe, foi inspirado numa série de curtas-metragens chamada Film Noir, entre as décadas de 1940 e 1950, que apesar de compartilhar alguns traços semelhantes com o jogo, sabe-se que ela percorre alguns casos criminais reais ocorridos e relatados pela polícia de Los Angeles no ano de 1947.
O jogo La Noire, inclusive, possui a opção de ser jogável em duas cores, preto e branco, fazendo uma clara referência a essa série de curtas-metragens, chamada Filme Noir. Se você quiser temas como este para o canal, deixe aqui nos comentários embaixo que eu estarei te respondendo. Siga as minhas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição e todo aquele parangolê que sempre peço em todo vídeo. Eu me chamo Paulo e eu apresento o canal Fatos ou Boatos, desvendando o mundo um fato curioso de cada vez.